Paz do Senhor Jesus. Vou trazer uma reflexão sobre o dia de hoje, que no caso é a ressurreição de Jesus Cristo, sobre os propósitos do Senhor, sobre como Deus trabalha e como a gente gostaria que Ele trabalhasse, ou como a gente vê, como a visão da gente é limitada em relação às formas do Senhor trabalhar. É interessante que se nós não lermos a palavra de Deus, a gente vê as ferramentas de Deus muito limitadas e muito pendendo mais pelo aquilo que a gente gostaria da forma que fosse, do que propriamente como é as coisas, como na realidade é a palavra de Deus. Então o que acontece? Hoje a gente glorifica a Deus pela ressurreição de Jesus, mas foi necessário que houvesse uma morte. Então, a morte é uma forma do Senhor trabalhar, é uma forma que está fora da forma da gente, né? Fora do padrão que a gente acredita que seja Deus. A gente acredita que seja Deus na ressurreição, né? A gente se sente feliz e alegre e diz, esse é Deus na ressurreição. Mas eu quero dizer que na morte também existia Deus. E eu queria falar sobre isso, sobre a nossa limitação em relação a pensar como Deus trabalha em nossas vidas, como Deus trabalha com os propósitos que Ele deseja que sejam cumpridos em nós. Porque se a gente olhar a palavra de Deus, a gente vai ver Salomão, Deus levantando inimigos contra Salomão, para trabalhar na vida de Salomão, para ensinar Salomão. Se você ver em Crônicas, você vai ver Deus fazendo com que Satanás se levantasse para que induzisse Davi a fazer algo que Deus já havia determinado, mas de maneira errada, de maneira distorcida. Se você olhar lá em Reis também, fala sobre a história de Roboão, você vai ver que ele foi lá, o pai morreu, ele foi lá, consultou os anciãos, ele consultou os jovens, e aí ele foi pelo conselho dos jovens, e eu li aqueles versículos e ficava meio que indignada pelo posicionamento de Roboão, e ele dizendo que o povo havia que ele pediu que ele tratasse com mais leveza a liderança, que ele tratasse com menos julgo a liderança, que no caso era do seu pai, e eles pediram para que ele não fosse dessa maneira, e aí Roboão vai e simplesmente não acata os conselhos dos anciãos, ele acata os conselhos dos jovens, e ele diz ao povo que ele vai ser muito mais pesado, que a liderança dele vai ser muito mais enérgica da que foi a do pai. E eu fiquei consternada com aquilo, lendo aquilo, e depois eu fui olhar nos versículos finais, diz que toda aquela revolta que estava no coração de Roboão, toda aquela ira que estava dentro do coração de Roboão, era a ira de Deus. Era a ira de Deus. Aí você imagine, né? Você imagina na sua cabeça. Como assim? O povo pedindo, clamando para o líder não pesar mais o jugo como o pai havia pesado. E simplesmente Roboão não escuta. Mas aí depois eu descubro que, lendo os versículos, que na realidade não era Roboão, era Deus. Porque Deus queria tratar com aquele povo. Então o que acontece? Às vezes, a gente quer muito que uma porta esteja aberta. Que uma porta se abre, ou que se ela se abriu, ela continue aberta. E aquela porta se fecha. E a gente coloca a culpa em todos. Ou a gente atribui aquela porta fechada a qualquer um, menos a Deus. E quando a gente atribui essa responsabilidade da porta se fechar para alguém, a gente vai até esse alguém tentando questionar esse alguém, perguntar para esse alguém por que ele fechou aquela porta. E aquela pessoa, praticamente, ela não tem muito o que responder. Se confronta muito da forma como você pensa. Você discorda quando ele começa a falar para você o porquê que fechou aquela porta. Porque na realidade não foi ele, na realidade foi Deus. Se você entendesse que Deus trabalha assim na porta fechada, se você entendesse que Deus trabalha assim levantando inimigos contra nós, se você entendesse que Deus trabalha assim quando a gente faz um pedido a alguém que a gente depende e essa pessoa diz não, é Deus trabalhando, eu acho que as coisas ficariam mais leves na vida cristã. Eu acho que a gente se direcionaria mais para Deus. Então, quando você se sentir perseguido, antes de você dizer, é o diabo, não, pergunte para Deus. Senhor,
És tu querendo me ensinar alguma coisa em relação a essa perseguição? Quando uma porta se fechar, antes de você atribuir a responsabilidade a qualquer pessoa, pergunte a Deus se foi o Senhor que fechou aquela porta. Porque possa ser que você esteja direcionando, canalizando coisas a terceiros, quando na realidade foi o próprio Senhor, querendo nos ensinar, querendo nos mostrar que aquilo não é tudo, querendo nos ensinar que Ele tem o controle de tudo, Ele é soberano em tudo. Então eu deixo essa reflexão para você, de que a gente glorifica pela ressurreição, mas quando a morte veio, muitas pessoas disseram, é o inimigo que fez com que Jesus morresse. Não, o inimigo não tem esse poder. Quando a porta se fecha, você diz, é Satanás, aquele que vem, meu inimigo, o inimigo da minha alma, tal. Não, às vezes aquela porta se fechou por causa que foi Deus que fechou. Às vezes alguém se levanta perseguindo você e você fica indignado, entristecido, dizendo que é o diabo que está usando aquela pessoa, e às vezes não. Às vezes é Deus que está usando aquela pessoa. Às vezes o próprio Deus levantou aquele inimigo contra você para trabalhar alguma coisa em você. Fique com essa palavra em nome de Jesus.